Rapaziada, o Flamengo venceu o Coritiba por 3-0, fez o dever de casa, foi superior, controlou boa parte do jogo e ainda foi para a pausa em boa posição no Brasileirão. Mas eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Esse 3-0 foi uma vitória perfeita ou foi uma vitória boa que ainda esconde alguns alertas? Porque olhando só o placar, parece simples. Flamengo 3, Coritiba 0, 2 gols do Samuel Lino, 1 gol do Pedro, expulsão do Pedro Rocha, vitória tranquila. Só que o futebol não é só placar, rapaziada. Às vezes o placar mostra a superioridade, mas esconde o caminho até ela. E é aí que entra a análise. Flamengo venceu bem. Isso precisa ficar claro. Mesmo com vários desfalques por convocação, mesmo perdendo o Léo Ortiz lesionado, ainda no primeiro tempo, o Jorginho tá fora, o Arrascaeta tá fora. O Flamengo não se desorganizou. Manteve estrutura, teve posse, pressionou, criou e foi mais maduro que o Coritiba. Mas o jogo teve 3 viradas importantes. A primeira, o erro na saída de bola do Coritiba. O primeiro gol nasce exatamente disso. Pedro participa da pressão, o Coritiba erra, Samuel Lino aparece e guarda. Isso é coisa de time forte. O adversário errou, você pune. Não precisa fazer uma jogada de videogame toda hora. Às vezes o time grande ganha o jogo porque transforma um erro simples do adversário em vantagem no placar. E foi isso que o Flamengo fez. O segundo ponto foi a expulsão do Pedro Rocha. E aqui tem que ser justo, rapaziada. O Flamengo já estava vencendo, o Flamengo já era melhor no jogo, mas a expulsão deixou tudo mais confortável. O Coritiba ainda tentava competir, ainda tinha momentos de pressão, leves momentos de pressão, vamos assim dizer. Ainda tentava respirar no jogo, só que depois do vermelho, a partida muda de patamar. Uma coisa é enfrentar o Flamengo no Maracanã perdendo de 1-0. Outra coisa é fazer isso com um jogador a menos. Aí o Coritiba passou a sobreviver. E o Flamengo fez o que precisava fazer. Colocou a bola no chão, circulou, teve paciência e foi cansando o adversário. Agora, o terceiro ponto é o mais importante do vídeo. Samuel Lino, rapaziada, o Samuel Lino foi o nome do jogo. 2 gols, uma assistência, participação direta nos 3 gols. Isso não é só boa atuação, isso é atuação decisiva. Porque tem jogo que o time cria, mas ninguém resolve. E quando ninguém resolve, a análise vira cobrança. Só que nesse jogo de hoje, Samuel Lino transformou o domínio em placar. No primeiro gol, aparece para finalizar. No segundo, serve o Pedro. No terceiro, aparece de novo para matar o jogo. E junto dele, o Pedro também fez uma partida muito importante hoje. Pedro fez gol, deu assistência, participou da origem do primeiro gol. Não foi só aquele centroavante paradão, fixo, esperando a bola na área. Ele pressionou, fez pivô, ganhou o duelo, atacou o espaço, participou do jogo. Esse é o Pedro que muda o nível do Flamengo. Não é só Pedro finalizador, é o Pedro referência. E tem outro nome que merece crédito no jogo de hoje. Ayrton Lucas, rapaziada. Eu sou muito crítico dele. Ele merece crédito hoje. O lado esquerdo do Flamengo foi muito forte. Samuel Lino e Ayrton Lucas deram profundidade, presença ofensiva e desequilíbrio. O terceiro gol vem desse corredor. Ayrton Lucas participa, Samuel Lino finaliza. E aí a gente chega na leitura principal. O Flamengo foi mais maduro. Não foi um jogo que o Flamengo precisou ser brilhante o tempo inteiro. Ele precisou ser adulto. O Coritiba errou, o Flamengo puniu. O Coritiba perdeu a cabeça, o Flamengo controlou. Essa é a diferença. Só que agora vem um alerta. Mesmo vencendo por 3-0, o Flamengo ainda perdeu gol demais, na minha opinião. No primeiro tempo foram muitas finalizações, muitas chegadas, muita presença ofensiva, mas só um gol. E esse é um problema que não pode desaparecer só porque o Flamengo terminou bonito. Contra o Coritiba, isso não custou caro. Contra o adversário mais forte, pode custar. E eu sei que alguém pode dizer: ah, mas ganhou de 3-0. Vai reclamar? Não é reclamar, rapaziada. É separar resultado de análise. O resultado foi ótimo. Eu repito, o resultado foi ótimo. A atuação foi boa. A vitória foi justa. Mas a análise boa não é só bater palma quando ganha e destruir quando perde. A análise boa é olhar o que funcionou e também o que pode virar problema lá na frente. E o Flamengo teve uma superioridade clara, principalmente depois da expulsão, mas ainda mostrou aquela dificuldade de transformar volume em placar mais cedo. Porque se o jogo fica 1-0 por muito tempo,
qualquer bola aérea, aquela bola bandida que a gente chama no futebol, qualquer contra-ataque ali, qualquer desatenção pode recolocar o adversário na partida. E o próprio Curitiba, mesmo com um a menos, ainda teve alguns flertes ali, alguns momentos ali. Não foi um time completamente morto. Teve uma grande chance, conseguiu respirar em alguns trechos e mostrou que o Flamengo não anulou 100% o risco. Então a minha leitura é essa. O Flamengo venceu bem, mas não foi uma vitória para desligar o alerta. Foi uma vitória para reconhecer força e corrigir detalhe. Força porque o time foi competitivo, mesmo desfalcado. Força porque o Samuel Lino decidiu. Força porque Pedro foi completo. Força porque o time teve maturidade para controlar o jogo com a mais. Porém, alerta porque o Flamengo ainda precisa ser mais cirúrgico. Quando domina, tem que matar. Quando cria, tem que transformar. Quando o adversário está entregue, tem que liquidar sem deixar margem para susto, rapaziada. E para mim, esse jogo deixa uma mensagem muito clara, importante. A mensagem é: para a sequência da temporada, o Flamengo tem elenco, tem jogador decisivo, tem capacidade de controlar jogos, porém precisa ajustar a eficiência. Porque em jogo grande, rapaziada, nem sempre você vai ter expulsão a favor. Nem sempre o adversário vai errar na saída. Nem sempre você vai ter tantas chances. Na verdade, muitas chances no jogo de hoje. Time campeão não é só time que cria muito. É o time que mata quando tem que matar. Então, resumindo, o Flamengo venceu com justiça. Samuel Lino foi protagonista. Pedro foi decisivo. A expulsão facilitou, mas não explica tudo. E o Curitiba pagou caro por erro técnico e indisciplina. Mas o ponto que fica é: o 3-0 foi merecido? Só que o Flamengo ainda precisa aprender a transformar domínio em massacre mais cedo. E é esse tipo de análise que eu quero trazer aqui no canal, rapaziada. Não só ganhou, perdeu, jogou bem, jogou mal, mas o que o jogo revela por trás do placar. Porque às vezes uma vitória de 3-0 confirma força, mas também entrega onde o time ainda precisa evoluir. Então comenta aqui, dá aquela moral aqui embaixo. Você acha que esse Flamengo venceu com autoridade total ou esse 3-0 também esconde alguns problemas? E se você gosta desse tipo de análise mais direta, mais real, olhando o futebol além da manchete, se inscreve no canal porque aqui, rapaziada, a gente vai além do jogo pelo jogo. O jogo pode esconder. Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!